do segundo ano! Eu por aqui mais uma vez, professor João Batista, para dar continuidade no nosso estudo sobre geometria analítica. Olha o assunto que a gente tem para hoje, estudo da reta. E aqui eu coloquei as principais informações já estudadas até o momento. Primeiro, é importante a gente saber que uma reta tem equação reduzida dada através dessa estrutura, y igual mx mais n, sendo aqui o m chamado de coeficiente angular da reta e o n coeficiente linear. Através de dois pontos, a gente tendo dois pontos que uma reta passa, é possível calcular o coeficiente angular, o m, através dessa seguinte relação que foi demonstrada. M é igual tangente de θ, sendo θ o ângulo de inclinação da reta. E aí você tendo dois pontos A e B, você vai poder fazer o seguinte, y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo aqui para vocês compreenderem muito bem o que seria esse coeficiente angular. Aqui eu fiz uma pequena representação, de uma reta no plano cartesiano. E o que seria o ângulo de inclinação da reta? Tá aqui a reta R, é esse ângulo aqui, ó, observado quando você olha aqui para o eixo X e para a reta R, ele é o ângulo obtido aqui no sentido anti-horário da reta X até a reta R, ou melhor, do eixo X, até essa reta R. E esse pontinho que eu marquei aqui, ó, ele tem coordenadas 0 e n, sendo n, esse camarada aqui mesmo, ó, o coeficiente linear. Ele é a ordenada, ou seja, o valor de y, no qual a reta R intercepta esse eixo y, beleza? Então, o pontinho de intersecção lá, da reta com o eixo y, é a ordenada lá, ó, é n. As coordenadas, juntando x e y, 0 e n. Aqui um exemplo para a gente entender a questão do coeficiente angular. Determine o coeficiente angular das retas que passam pelos pontos. Letra A, os pontos A de coordenadas 4 e 3 e B de coordenadas 2 e 7. Vamos lá. Essa relação pode ser traduzida de uma maneira mais simples. Você vai poder estabelecer isso aqui, ó. Você vai poder ler da seguinte maneira: segundo menos segundo dividido por primeiro menos primeiro. Como assim, professor? Vamos entender. A gente vai partir aqui de B para A, fazendo segunda coordenada menos segunda coordenada, dividido pela primeira coordenada menos primeira coordenada. Partindo de B para A. Vamos fazer isso? Segundo menos segundo, ou seja, 7 menos 3, dividido. Primeiro menos primeiro, menos 2, menos da fórmula, o 4. 7 menos 3 dá 4, menos 2 com menos 4 dá menos 6. E aí você pode fazer um joguinho de sinal aqui, ó, mais dividido para menos, para determinar o sinal da fração, que fica negativa. E aí você vem aqui e simplifica para o seu professor, para ficar bem bonitinho. Divisor comum aqui você tem o 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B é menos 2/3. Vamos fazer aqui o exemplo B. Vamos lá.
segundo menos segundo, ou seja, menos 1 menos 5, dividido por primeiro menos primeiro, menos 2, menos da fórmula, o outro primeiro lá que é 2. Menos 1 com menos 5 dá menos 6, menos 2 com menos 2 fica menos 4. E aqui você tem menos dividido por menos, dá mais. Então o resultado aqui vai ser uma fração positiva. Divisor comum, 2, né? E 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Muito simples calcular o coeficiente angular. Agora eu trago aqui para vocês 2 outros tópicos que falam sobre alinhamento de 3 pontos e área de triângulo. Vamos considerar pontos A, B e C. Para que esses pontos estejam alinhados, ou seja, sejam colineares, pertençam a uma mesma reta, tem que valer essa relação. O determinante montado dessa forma tem que ser igual a 0. Como que você monta esse determinante? Você vai lá e pega as coordenadas do primeiro ponto, que nesse caso aqui vai ser o A. O A tem coordenada XA e YA. Embaixo você vai colocar as coordenadas do ponto B. O ponto B tem coordenadas XB e YB. Embaixo, coordenadas do ponto C, XC e YC. E aí, essa terceira coluna, você vai preencher com 1. Montou um determinante, você pode resolver, inclusive, pela regra de Sarri. Lembra lá, você vai replicar as duas primeiras colunas aqui à direita e vai fazer aquele processo de multiplicar no sentido da diagonal principal e suas paralelas, mantendo o sinal do produto, e depois multiplicando no sentido da diagonal secundária e paralelas, trocando o sinal do produto. Se após esses cálculos o determinante for 0, então os seus 3 pontos estarão alinhados. E se por acaso, se o determinante for diferente de 0, significa que esses 3 pontos podem formar o quê? Um triângulo, tá? Determinante igual a 0, os 3 pontos estão alinhados. Determinante diferente de 0, você tem que esses 3 pontos formam um triângulo. A área de triângulo, você vai pegar esse mesmo determinante, vai fazer a mesma continha, vai pegar o módulo dele. Essa barra aqui de fora, ó, significa módulo do determinante. Você vai calcular o módulo determinante, que tem essa mesma estrutura. O resultado você vai dividir por 2. Beleza? Pessoal, aguenta só um minutinho, que eu vou apagar o quadro aqui para poder fazer com vocês 2 exemplos que falam sobre alinhamento de 3 pontos e área de triângulo. Aguenta aí! Beleza, pessoal? Voltei. Eu não apaguei essa parte aqui, preferi deixar. E vou mostrar para vocês que existe uma maneira que eu considero mais simples de se calcular esses determinantes. Existe um pequeno macete e a gente vai fazer por ele. É óbvio que se você preferir usar lá a regrinha de Sarri, você pode usar para calcular esses determinantes que irão, né, verificar a questão do alinhamento de 3 pontos e também será utilizado para calcular a área de triângulos. Vamos lá os exemplos. Verificar se os pontos A, B e C estão alinhados. Aqui eu tenho as coordenadas desses pontos. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar cada uma dessas coordenadas e colocar uma embaixo da outra. Olha lá, o A, 1 e 1. Coloquei aqui, 1 e 1. Agora B, 0 e menos 2 embaixo, 0 e menos 2. C,
5 e 13. Coloquei embaixo, 5 e 13. Coloca as coordenadas uma embaixo da outra. E você vai repetir a primeira aqui embaixo. Sempre vai ser assim. Você coloca as 3 coordenadas uma embaixo da outra, repete a primeira. E aí você vai fazer, né, o produto ali de 2 em 2 elementos, como se fosse a regrinha de Sarri. Presta bastante atenção aqui para você compreender esse processo. Vamos lá. Nesse sentido aqui, ó, da diagonal principal, você multiplica e conserva o sinal. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Daí você coloca o resultado aqui, ó, menos 2. Agora 0 vezes 13. Você vai fazer esse produto aqui, ó. Qualquer número vezes 0 dá 0. Agora 5 vezes 1. E 5 vezes 1, a gente sabe que é 5. Se eu adicionar desse lado aqui, ó, menos 2 mais 5, desse lado eu tenho, vou colocar aqui mais 3. Agora no sentido da diagonal secundária. Como lá na regrinha de Sarri, você vai trocar o sinal do produto. Olha lá, o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu só colocar esse negócio um pouquinho melhor. Nesse sentido, troca o sinal do produto. 1 vezes 0 dá 0. 0 não tem sinal, você não precisa colocar. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Só que a gente tem que trocar o sinal nesse sentido, então fica 10 positivo. Beleza? E agora aqui, ó, eu vou pegar 13 e multiplicar por 1. 13 vezes 1, 13. Só que aí eu troco o sinal. Fica menos 13. E se você notar, quando você fizer a adição desse lado aqui, ó, menos 13 mais 10, fica menos 3. O que é o determinante? É a soma aqui, ó, da direita com a esquerda. Quanto que é 3 menos 3? Dá 0. Quando o determinante é 0, a gente conclui que os pontos estão alinhados. Top! Simplesinho. Agora, nesse outro exemplo, para a gente calcular a área, vou colocar um acento aqui, né? A área do triângulo de vértices A, B e C, com essas seguintes coordenadas: A, 5 e 9, B, 5 e 21, C, menos 1 e menos 3. Vamos lá, para calcular o determinante, lembrando que lá na fórmula é o determinante dividido por 2. Esse determinante a gente sabe que pode fazer dessa forma. Coordenadas de A, coloca coordenadas de B logo abaixo, coordenadas de C logo abaixo. Repete a primeira. Eu já montei o esqueminha aqui das setinhas para facilitar esse produto. Vamos lá. 5 vezes 21 dá quanto? 105. 5 vezes menos 3, menos 15. Lembrando que quando você multiplica no sentido da diagonal principal, você conserva o sinal da multiplicação, o sinal do produto. Menos 1 vezes 9 dá menos 9. Eu não vou adicionar por enquanto. 9 vezes 5 dá 45. Só que a gente troca o sinal, menos 45. 21 vezes menos 1 ficaria menos 21, mas a gente tem que trocar o sinal, então mais 21. Menos 3 vezes 5, menos 15. Troca o sinal, 15. Como eu vou ter que adicionar direita com esquerda, eu vou fazer isso aqui, ó.
mais 15 de um lado, menos 15 do outro. Eu posso fazer essa simplificação. E aqui, ó, 15 eu tiro 9, fica 105 eu tiro 9, fica 96. E desse lado aqui, ó, devo 45, vou pagar 21. Vou ficar devendo 24. 96 menos 24 vai ser o nosso determinante. Vamos lá. 96 menos 24 dá 72. O exercício que é a área. Módulo desse determinante. Para que serve o módulo? Caso o resultado dê negativo, você vai ter que considerar o valor positivo, porque a área ela não pode ser mensurada através de um número negativo. Então, determinante 72, módulo de 72, que eu vou dividir por 2. Então, não esqueça, falou de área. Calcula o determinante, pega o módulo, divide por 2. 72 dividido por 2 dá 36. Eu estou falando de área. Então, você vai colocar aqui para o seu professor unidades de área. Galera, então é isso. Espero que vocês possam ter assimilado muito bem tudo que foi trabalhado aqui nessa aula. Aquele abraço querido do professor João Batista e até o próximo Fractal Revisa.